Sexto ano, vamos para a nossa quarta aula de Grécia, tratando da sociedade e da cultura. Na última aula nós vimos um pouco sobre o teatro grego, a criação da comédia e da tragédia. Agora nós vamos continuar ainda na cultura, uma aula um pouco mais curta sobre a matemática e também sobre a medicina que os gregos desenvolveram na antiguidade. Muito importante esses dois conhecimentos porque muito do que foi criado na Grécia Antiga nesse período chegou até os nossos dias. Nós ainda utilizamos conhecimentos que os gregos criaram lá na Idade Antiga, lá na Antiguidade. Então vamos conhecer um pouquinho mais aí sobre a matemática entre os gregos. Bem, quando os gregos desenvolvem a filosofia, nós vimos em aulas passadas que eles agora rejeitam aquele conhecimento que vem da mitologia, em que as respostas são simplificadas em tudo foi criado pelos deuses, ou foi a influência dos deuses, ou a interferência dos deuses. A partir da filosofia, eles vão buscar respostas a partir da observação da natureza, do comportamento humano, enfim, só daquilo que é possível observar. E com isso, a matemática também vai se desenvolver bastante. A matemática vai ajudar, vai colaborar a buscar respostas a partir da observação, uma vez que a matemática dá uma base bem sólida nas respostas. A gente consegue confiar nos resultados matemáticos, uma vez que, se encontrarmos uma resposta correta na matemática, eles são inquestionáveis, né? Então, a matemática vai ser muito utilizada e vai ser usada principalmente na arquitetura, na construção de grandes edifícios, de grandes prédios, na organização da cidade, no urbanismo e assim por diante. Tivemos vários matemáticos importantes na Grécia Antiga. Um dos principais foram Arquimedes, mas também tivemos Pitágoras, Tales, dentre outros. Bem, o Arquimedes ele é um dos mais conhecidos, tem esse textinho lá na página 10 da apostila, porque ele foi um dos primeiros a usar uma expressão que muitos usam até hoje por brincadeira, quando descobre alguma coisa, que é eureka. Gritar eureka quando descobre a solução de um problema. Vamos conhecer um pouco mais a história do Arquimedes. Bem, vamos ver o texto. A história mais divulgada de Arquimedes é sobre a chamada teoria do empuxo, que foi narrada pelo arquiteto romano Marcus Vitruvius no ano 1 a.C. Segundo a versão de Vitruvius, Arquimedes teria sido chamado pelo rei Heron para verificar se a coroa ou a grinalda que havia encomendado era mesmo feito de ouro, conforme pedido, ou continha também prata. Então o rei queria saber, ele encomendou uma coroa de ouro, então ele queria saber se ele não foi enganado, se o ourives não misturou prata junto com o ouro. O rei desconfiava do ourives contratado e não era possível derreter a coroa para descobrir se havia sido enganado ou não. Assim, Arquimedes pôs-se a pensar em uma solução para o problema. Ao entrar em uma banheira cheia de água, percebeu que escorreu certa quantidade de líquido. Dessa forma, encontrou uma solução para o problema. Isso o deixou tão alegre que Arquimedes, de acordo com o relato de Vitruvius, saiu correndo pela cidade enrolado em uma toalha gritando Eureka! O mesmo que achei em português. Bem, essa teoria do empuxo ela é bastante complicada, então quando vocês forem estudar um pouco de física ou até mesmo ciência, mas quando entrar no assunto sobre a física, vocês aprenderão um pouco mais sobre essa teoria. Mas basicamente o que ele descobriu é que ao mergulhar um objeto num recipiente com líquido, o líquido que vaza é equivalente à massa daquele objeto que for mergulhado no líquido. Então é um pouco mais complexo do que isso, um pouco mais complicado do que isso, mas basicamente é isso. E o que vocês precisam saber aqui é que ele é um grande matemático e ele saiu, segundo o relato de Vitruvius, saiu gritando Eureka pela rua de tanta alegria que ficou ao encontrar a resposta daquilo que ele estava buscando. Bem, na medicina também muito importante, vamos dar o destaque para um grego chamado Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. Então aqui também temos um textinho sobre o Hipócrates. O Hipócrates de Cos, o nome da cidade dele, ensina uma doutrina revolucionária sobre as causas das doenças e de sua cura. Ele rejeita a ideia de que são os deuses que mandam pragas
para punir os homens por seus pecados. E, em vez disso, observa fenômenos naturais, tais como o meio ambiente, a dieta pobre e o estilo de vida como causa dos desequilíbrios. Então ele vai ser um dos primeiros a abolir essa ideia de que as doenças são causadas pelos deuses por conta de punições, enfim, maldições dadas pelos deuses. Ele vai então perceber que as doenças elas são causadas por questões naturais. Então há elementos na vida humana que podem colaborar para se ter uma doença ou para se evitar uma doença. Então, por exemplo, o ambiente em que a pessoa vive, a dieta dessa pessoa, se for uma dieta pobre, é claro que ela terá mais chance de se contrair doença. Enfim, o estilo de vida que o sujeito leva. Então, essas coisas são mais importantes, estão mais diretamente relacionadas à saúde do que às divindades, evidentemente. Tá certo? Então, isso vai ser uma mudança muito importante, porque a partir deste momento outras pessoas também vão concordar com Hipócrates e vão buscar respostas, curas para determinada doença, observando a natureza, fazendo experimentos e assim por diante, certo? Então aqui nós terminamos mais uma parte sobre a cultura, o conhecimento do povo grego. Na próxima aula nós vamos encerrar a unidade, fechando ainda com mais algumas informações sobre a cultura grega.